Olá! A maior riqueza de uma empresa são os seus talentos profissionais. São as pessoas que fazem o negócio ter sucesso. E o exemplo sempre vem de cima. Hoje o Paraíba SA vai conversar sobre gestão de talento dentro das empresas e mostrar de que forma elas podem conseguir reter os bons profissionais. No programa, a gente antecipa as expectativas da atividade varejista para o Dia dos Pais. Há cerca de um mês para a comemoração da data, marcas e empresas já começam a se movimentar para ampliar as vendas. Seja muito bem-vindo ao Paraíba SA. Seu programa de economia, mercado, negócios e empreendedorismo já está no ar. Identificar, desenvolver e manter talentos é agora prioridade para as organizações que buscam a sustentabilidade e quer se destacar no mercado. Os paradigmas organizacionais mudaram. Se antes era necessário motivar os funcionários, hoje precisa-se buscar o seu comprometimento. Nosso assunto é como reter talento dentro das empresas a partir de uma boa gestão de pessoas. E para isso a gente recebe aqui no estúdio a Israela Ramalho, coach empresarial do Centro de Treinamento Corporativo, e a Aline Neves, consultora em RH, para essa conversa. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês novamente aqui no Paraíba SA, né? Sempre bom recebê-las. E eu começo a nossa pergunta com esse dilema, logo, para começar. Por que é tão difícil reter os verdadeiros talentos dentro das empresas? Esse é realmente o grande desafio que vocês têm percebido na conversa, na experiência de vocês com os empresários? Israela, começo com você. Oi, Andréia. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui novamente. Então, se é para começar com polêmica, eu lanço uma para todos. Eu gosto muito de sempre comparar as relações corporativas com as relações do dia a dia, familiares até. E daí nada como comparar um casamento com uma relação de profissionais, né? Sendo você um colaborador ou o empregador. E aí, o que eu quero dizer com isso? Todos os dias você precisa estimular uma boa relação, porque desde o primeiro dia, se as duas partes não estimulam que essa relação se desenvolva, progrida, ela realmente não vai para frente. E, assim como qualquer outra relação, tem que entender que o mercado está para ser... os profissionais eles estão para evoluir, para interagir. E hoje em dia é muito difícil existirem aqueles funcionários que estão nas empresas há décadas. Esse modelo realmente vem mudando bastante. As empresas precisam se permitir a deixar o funcionário ir. Sabe o que eu percebo, Aline? Aí a minha pergunta vai para você. Alguns empresários, convivência, né, que a gente entrevista aqui muitos empresários, a gente percebe, muitos empresários deixam de investir no funcionário porque tem medo de perdê-lo. Essa é uma boa solução? Acho que não, mas quero ouvir da especialista. Não é uma boa solução, né? A primeira preocupação, na verdade, deve ser em desenvolver pessoas. Eu acredito que começar com coisas básicas, coisas simples, o ouvir o colaborador. Né? Muitas empresas não dão esse espaço, ou ter um espaço para o feedback. São coisas simples. Hoje as pessoas se motivam, cada um, na verdade, tem um motivo diferente do outro. Né? O que me motiva pode ser que não lhe motive. Então, entender esse perfil do colaborador e buscar essas motivações diárias para o colaborador. Né? Buscar trazer novos projetos, trazer novos desafios. Essa é a saída. E aí é preciso conhecer cada um, como é que faz isso na prática, né? Porque como você disse, cada um tem a sua motivação. Isso. A motivação de um pode ser um ótimo salário, a motivação pode ser trabalhar ali no cantinho sem projeto para mim, porque eu gosto de confortinho, né? Sim. Enfim, como é que descobre isso? A responsabilidade é do líder. Né? Então, ele deve conhecer o colaborador e entender. Nessa relação do feedback, ele começa a perceber quem é o meu funcionário, o que é que te motiva, né? Como é que eu posso inserir projetos para esse colaborador, para ele se sentir motivado, ele se sentir com um propósito. Hoje as pessoas buscam um propósito. Né? Qual é a minha missão dentro da empresa? O que é que eu posso desenvolver? Qual vai ser o meu algo a mais? Partindo muito por esse princípio. Eu estou pensando aqui, Israela, você falou uma coisa interessante, né? Que as empresas hoje o funcionário não fica 20 anos mais. Não. Mas hoje a gente tem aí a geração Y, que é uma geração bem difícil de se reter, que a gente está falando aqui de retenção de talentos, de bons talentos dentro da empresa, é difícil. Existe alguma estratégia especial para tratar essa geração? Olha,
Os funcionários que estão englobados nessa geração, eles gostam de muita liberdade. Tem que ter o propósito, né? Tem que ter a missão, como a Aline bem falou, e tem que ter o desafio, mas tem que ter a liberdade. Ele gosta de se sentir pertencendo à empresa, então tem basicamente 2 fatores que todo empresário, todo líder tem que estar atento, que é proporcionar um ambiente de comunidade, ou seja, o funcionário ele tem que entender o porquê de estar ali e por que ele tem que ir para aquela labuta diária, por que ele tem que ir além, entregar mais. Então, esse é um fator, comunidade. E o outro fator é a comunicação, que é o quê? Ele entender exatamente qual é o seu papel, qual é o papel do seu par, qual é o papel do seu líder, qual é o papel das pessoas que estão na linha superior e abaixo dele. Então, essa clareza de função de cada um também precisa ser muito claro. E isso acaba estimulando essa geração, não só essa geração, na verdade todos, a desejarem estar naquele ambiente, quando a comunicação é transparente. Nossa, vocês estão falando aí de um super desafio de fazer que o líder perceba essa necessidade de cada um dos colaboradores e que faça que ele tenha prazer dentro daquele dia a dia ali, que muitas vezes é um dia a dia de rotina, é um dia a dia maçante. A gente está falando, né, de um trabalho diário, né, com hora, com disciplina e tudo mais. Nesse casamento aí, Israela, que você falou, cabe um pouco de gestão participativa, muito democrática, e onde é que está esse limite também? Então, a gestão participativa, ela depende muito do ambiente de trabalho. Então, naturalmente, tem empresas que elas permitem mais isso. Normalmente, as empresas de TI, de comunicação, elas têm esse perfil mais aberto. Já outras, construção civil, por exemplo, tem um perfil um pouco mais quadrado, né? Um pouco mais delimitado. Então, você tem que entender qual é o ambiente que você está, para entender para quem que deve abrir um pouco mais a possibilidade de comunicação, de opinar, de interferir realmente no dia a dia da empresa ou não. Agora, falando sobre liderança, um ponto importante, fundamental para todos os líderes e potenciais líderes, quem está aí com a expectativa de alcançar um patamar como esse, é entender que o discurso ele tem que ser coerente com a prática. Então, não só a missão, a visão da empresa, mas o que se diz no dia a dia é preciso ser praticado. Porque quando não há essa combinação, esse elo realmente forte entre o que você diz e o que você pratica, o que acontece na prática na empresa, isso desmotiva de forma... se alastra na empresa de uma maneira horrível. Então, é importante perceber o grau de intensidade que isso tem. E aí, é aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É como eu falei, né? O exemplo tem que vir mesmo do líder. Agora, é mais difícil uma empresa pequena fazer, por exemplo, um programa de valorização de funcionários do que uma empresa maior? O que vocês percebem? Ou é possível fazer nas pequenas também? Eu penso que é possível fazer, só que de maneira diferente. Sim, não é? De maneira diferente. Com certeza. Simplesmente a empresa ativando dentro do seu contexto o que é possível. Então, se uma empresa enxuta, tem poucos funcionários, naturalmente ela não vai conseguir fazer um plano de cargos e carreira grande, né? Ela não tem como, porque quem está ali na cabeça da empresa muitas vezes é o dono e ele não vai sair dali para poder oferecer essa oportunidade a outra pessoa. Mas as empresas elas têm outras possibilidades, têm alternativas, que é oferecer treinamento, desenvolvimento, valorização não só a partir do dinheiro, valorização financeira. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas antes eu vou chamar aqui uma reportagem que a gente vai conhecer agora algumas empresas que têm iniciativas interessantes nesse sentido. Vamos conferir aí como é que é o dia a dia dessas empresas para a gente se inspirar. Cláudia é engenheira e começou nesta construtora como estagiária e voluntária. 5 anos depois do primeiro passo, ela comemora o primeiro grande empreendimento da vida dela, este condomínio construído no bairro de Manaíra. Sem dúvida é uma satisfação muito grande, a gente fica bastante feliz, né, quando tem a oportunidade de estar dentro da empresa que você procura fazer o seu melhor, mas também é reconhecido e
ver seu trabalho sendo reconhecido. Com o Edivan, os incentivos da empresa foram fundamentais para o crescimento pessoal e profissional. De servente de pedreiro, ele passou a ser chefe do almoxarifado. Comecei como servente de pedreiro, aí iniciei a fazer um curso de almoxarife. Aí comecei a fazer o curso, aí o pessoal aqui, Natália, Cláudia, me viram o que eu estava fazendo, viram o meu esforço e me deram uma oportunidade aqui na empresa. E como passei para auxiliar de almoxarife, e hoje, graças a Deus, estou como almoxarife da empresa. Os dois fazem parte de um quadro de 150 funcionários de uma construtora que está há 10 anos no mercado. Natália Assis é diretora administrativa e explica que há 3, a empresa focou também num programa de incentivo aos colaboradores. Aqui na empresa a gente trabalha com o programa Capacete de Ouro. A gente recompensa financeiramente, mas também através de certificado, né, em uma homenagem aos melhores funcionários que trabalham conosco. Periodicamente a gente faz esse programa e, além disso, a nossa administração é uma administração muito próxima aos funcionários. E como retorno, além da satisfação, a assertividade nos prazos de entrega das obras, dedicação e muito foco. Que o diga Edivan, eleito funcionário Capacete de Ouro em 2016. Ganhei o Capacete de Ouro da empresa e esse ano também ganhei um reconhecimento imenso dos próprios donos da empresa. Estou muito feliz por estar na empresa e agradeço muito. Continuar trabalhando. Continuar trabalhando sempre. Como é que você qualifica então a relação custo-benefício desse programa de incentivo? O custo de investimento com esses programas e o custo de investimento em treinamento, o retorno que a gente tem é muito maior. A gente tem índice de satisfação alto, as nossas pesquisas anuais demonstram isso. A gente tem funcionários motivados que produzem mais. Então, o investimento que a gente faz, comparado com o retorno que a gente tem de produtividade, ele é ínfimo. Nesta outra empresa, gestores, diretores e funcionários mais experientes são colocados bem próximos aos mais novos no programa de incentivo. A ação acontece principalmente no setor administrativo, que hoje tem 60 funcionários. Foi um programa que realmente motivou as pessoas, valorizou o funcionário, criou uma certa demanda interna, porque a gente não consegue abranger todo mundo, né? E as pessoas querem participar, né? Com a ideia, claro, que futuramente aproveitá-los, principalmente os estagiários que já vão sendo treinados e capacitados e absorvendo a cultura da empresa nos nossos negócios. Eu iniciei realmente como estagiária, fui crescendo, vendo como assistente de engenharia, depois engenheira trainee e depois a oportunidade de assumir uma obra. Reter talentos é uma forma da empresa não perder e ver o retorno de tudo que foi investido em capacitação. É que colaborador motivado produz mais e melhor e contribui sim para o crescimento da empresa. Motivação, compromisso e valorização que estimulam os planos de futuro na empresa. Quero crescer cada vez mais dentro da empresa, adquirindo mais conhecimento, tanto internamente como externamente. Olha, a gente viu aí bons exemplos para a gente se inspirar, né? Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa sobre como segurar os funcionários talentosos dentro das empresas. Já já a gente volta. Oi, nós voltamos com Paraíba SA e hoje a gente recebe as duas coaches, Israela Ramalho e também a Aline Neves. A gente está conversando sobre como reter os bons talentos, os bons profissionais dentro das empresas. Aline, volto com você. Aliás, eu volto com as duas, eu quero a resposta das duas. É a pergunta de $1 milhão. O que essas empresas maravilhosas têm em comum que a gente possa apontar como um ótimo fator para reter talentos? Olha só, a gente pode citar vários casos, né? Mas principalmente eu acredito que a questão do desenvolvimento, né, de pessoas, principalmente a questão da comunicação. Estou passando inclusive agora, recente, por um programa, vamos dizer assim, né, de uma organização. Então, a gente percebeu que está faltando uma coisa simples, que é a comunicação.
da liderança com os funcionários. Então, são coisas simples que eu acredito que fazem a diferença nas organizações. Hoje o fator dinheiro não é mais somente motivacional. Então, você precisa agregar valor com outras coisas. Por exemplo, a questão também de comissão, né? Você trazer comissionamentos, trazer novos projetos para os colaboradores. Inclusive, uma empresa que eu estou participando agora está implantando uma gestão de carreira, né? Uma gestão de plano de cargos e salários. E o que é que ela vai colocar mais, além do salário? Ela vai colocar uma gestão onde você vai ter comissionamento, onde você vai ter novos projetos com os colaboradores. Isso é importante. E como é que faz esse plano? Esse plano de salários, por exemplo. Como é que elabora isso? Precisa de um profissional de fora? É importante ter um consultor também nessa hora para dar essa ajuda para o gestor? Sim, precisa ter um profissional que entenda de fazer a gestão do plano de cargos e salários. Ele precisa compreender como é que estão os projetos da organização, que isso também pode gerar um impacto financeiro para a organização. Por isso ele precisa compreender o universo da organização, compreender quais são os cargos que fazem parte dessa organização, né? Fazer uma descrição de cargos, entender um pouquinho desse perfil do colaborador e aí criar um comissionamento, criar uma gestão de cargos e salários. Saela, Bem, as empresas maravilhosas têm em comum? Então, essas empresas têm em comum uma questão que está sendo muito aplicada. É novo até. É o fim da era chefe e o início da era líder. Então, os chefes, eles estão fora de moda. Agora, esse perfil de liderança, que é de se comunicar de fato com os colaboradores, com toda a sua equipe, que na verdade hoje chama de time, não é mais nem só colaborador, é um grande time, assim, fazendo mesmo o paralelo com o esporte, né, que tem os times de futebol e tudo mais. Porque todo mundo trabalha em conjunto, independente da sua posição, o trabalho de um depende do trabalho de outro. E quem está liderando essa grande equipe precisa estar fortalecido para isso, entender a real necessidade, não só dele, mas para se conectar com as pessoas que fazem parte dessa grande equipe. E para isso ele precisa se capacitar, precisa evoluir nesse ponto, se tornar um grande líder. E existem formações para isso. Sim, eu queria falar um pouco mais sobre essa escolha aí dessa pessoa que vai estar dentro da minha empresa, que vai me ajudar a fazer meu plano de cargos. Como é que a gente escolhe um consultor para ajudar nessa tarefa? Então, eu acredito que é importante, primeiro, você trazer uma pessoa de fora. Mais uma vez, santo de casa não faz milagre, não obra milagre. Então, é importante porque uma pessoa de fora, ela vem e demonstra mais moral para os colaboradores que estão ali todos os dias, vendo aquela equipe. Então, vem aquela pessoa de fora e tem um poder realmente sobre os outros. Então, é interessante trazer esse profissional para fazer isso. Como escolher? É ideal que seja alguém que tenha experiência nisso, mas que principalmente esteja alinhado com o propósito da empresa. Porque o perfil do profissional que vai aplicar isso na sua empresa, ele precisa coincidir com o perfil da empresa, porque naturalmente tem profissionais que são mais rigorosos, mais rígidos, que têm uma visão mais antiga, um pouco, não é nem antiga, é clássica, sobre gestão empresarial, e tem outros que têm uma visão mais moderna, justamente pensando na geração Y. Então é importante que esteja realmente alinhado aí com a cultura organizacional da empresa. Todos. E principalmente do líder. Porque ele também tem que ter ali uma relação de muita confiança, né? Entre as duas. O assunto foi ótimo. Obrigada, meninas, pela entrevista. Foi ótimo conversar com vocês. Esse assunto é muito bom, né? Dá outros programas aí, inclusive sobre liderança, sobre planos, né? Isso, plano de carreira. Mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar sobre a preparação de algumas empresas para uma data muito importante, o Dia dos Pais. Até já! Olá, voltamos com o Paraíba SA. Há cerca de um mês para o Dia dos Pais, algumas marcas e empresas já começam a se movimentar para essa data importante para o comércio. Esse ano, comércio e varejo estão mais otimistas. Apesar de ter menos impacto no comércio, como o Dia das Mães, dos Namorados ou o próprio Natal, o Dia dos Pais tem chamado cada vez mais a atenção dos lojistas, por ser a primeira data comemorativa do segundo semestre e acaba sendo um termômetro para as demais datas.
Em 2016, com a crise, segundo a Serasa, as vendas neste período caíram 8,8% em relação a 2015. Mas para este ano, a expectativa dos lojistas é outra. A expectativa positiva agora para 2017. 2016 não foi um ano muito bom para o varejo, mas 2017 vem apresentando alguns lapsos de melhora na economia. Então, consequentemente, a gente espera um 2017 melhor. Um Dia dos Pais agora em 2017 mais favorável, com mais vendas. E o atrativo para incentivar os clientes a comprar mais acaba sendo as promoções. Criar algo novo que volte o olhar para determinado produto sempre acaba chamando a atenção para quem não quer deixar a data passar em branco. Nós temos um lançamento, não é, super especial para essa data e temos também novidades que estão por chegar especialmente para o Dia dos Pais, né, para atingir os diversos estilos de pais, o casual, o clássico, aquele pai moderno, jovem, esportivo, todo tipo de pai, a gente tem um produto certo para ele. As opções para presentear os papais são muitas. Desde artigos mais em conta, como mochilas e perfumes, até eletroeletrônicos, que são bastante procurados. Apesar da queda na venda no ano passado, o setor está prevendo um aumento de 20% neste Dia dos Pais. Esse estoque já está reforçado, já estamos projetando algumas ofertas, algumas promoções, as tendências novas do mercado, que está muita procura pelos consumidores, já estamos adequando essa necessidade a uma possível satisfação agora de vendas agora no Dia dos Pais. Segundo o presidente da FEComércio, alguns setores ainda estão em dúvida em relação ao período, já que no ano passado nos apresentaram quedas e outros melhoras, mas a expectativa continua positiva para este ano. É estimado um aumento de 5%. O Brasil como um todo já está apresentando crescimento nas vendas, né? Crescimento na produção industrial, na produção agrícola. Então, tudo demonstra que nesse ano de 2017 nós vamos ter um segundo semestre com melhores vendas. Com os lojistas enchendo o estoque para a data e a expectativa mais do que positiva, esse pode ser o momento ideal para presentear sem pesar muito no bolso. Os preços estão espetaculares, eu acho que é a hora do cliente que está precisando fazer suas compras e o comerciante poder fazer a renovação de todo o seu estoque. E o Paraíba SA de hoje termina aqui. Você pode assistir o programa também pelo site Paraíba Total e pelo canal da TV Manaíra no YouTube. Eu te desejo uma semana especial e cheia de sucesso. Não se preocupe, ter sucesso é falhar várias vezes, mas sem perder o entusiasmo. Sábado que vem eu tô de volta. Tchau, tchau.